Meus irmãos, nós que aqui permaneceremos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós leremos apenas o versículo 6. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Então, somente o versículo 6 nós leremos nessa hora. Peço para que juntos, de forma uníssona, possamos ler aquilo que nos diz o Senhor em sua palavra. Mateus, capítulo 5, apenas o versículo de número 6. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, sem olhar para a Bíblia, é um versículo apenas, dá para decorar. Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Louvado seja Deus. Que o Espírito nos use para aplicar essa palavra ao seu coração, para o louvor de Cristo Jesus. Certamente uma das necessidades mais agonizantes, mais agudas que um ser humano pode passar é a necessidade da fome ou a necessidade da sede. Talvez aqui nós estamos no patamar mais baixo do nível das maiores necessidades. Eu me imagino tendo tantas necessidades na vida, mas nunca cheguei ao ponto de me imaginar categoricamente tendo que sentir as dores profundas de quem tem fome ou de quem tem sede. Talvez alguns aqui, quem sabe, na infância, no ambiente familiar, primeiro, tiveram essa experiência de ter que se privar de algumas refeições. Mas veja, essa não é uma realidade passada. Nós vemos no mundo ainda de tantas desigualdades. Por ocasião do pecado, nós tivemos uma mudança na ordem programada das coisas. As coisas não são mais como foram criadas para ser. Nós não somos balizados pela justiça, pela honestidade, pela igualdade, pela equivalência. Todos esses fatores e essas métricas que certamente o divino estipulou na ordem criativa já não servem mais de padrão para o nosso mundo. E por essa razão, não apenas pessoas no passado, mas ainda hoje, enquanto nós estamos aqui, padecem da famosa fome, da famigerada fome, da mais básica, da mais substancial possível. E veja, talvez alguns olhem para esse texto e queiram interpretá-lo meramente nessa perspectiva, ainda que ela seja muito importante. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma fome, de uma ânsia, de uma necessidade ainda mais profunda, ainda mais gritante, ainda mais urgente. A fome e a sede, sobre as quais o texto se refere, não tem a ver com a fome de pão ou a sede de água. Tem a ver com uma fome e uma sede de Deus e do seu reino. Você deve lembrar que nas narrativas dos evangelhos, não apenas em Mateus, mas dos evangelhos, pelo menos em duas ocasiões, Jesus se colocou diante da sua audiência e reclamou para si a fonte inesgotável que dessedenta a sede e também a fonte que alimenta o faminto. Você deve recordar da ocasião em que ele exclamou de si: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Em outra ocasião ele se põe de pé e diz assim: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede, porque do seu interior fluirão rios que jorrarão para a eternidade. É sobre esta fome e sobre esta sede que o texto fala, uma fome e uma sede de Cristo e do reino de Cristo. Só para nos ambientarmos na questão do texto, o capítulo 5 de Mateus introduz a seção que para nós é conhecida como Sermão do Monte, Sermão da Montanha ou Sermão do Senhor.
Jesus ele é muito organizado na elaboração da sua prédica. E veja que ele estabelece uma relação de valor. Ele começa falando das qualidades essenciais do cidadão deste reino. Na verdade, o próprio Sermão da Montanha é um tipo de plataforma do reino de Deus. É um espelho onde todos aqueles que tomam parte na caminhada da fé com Cristo devem se olhar, dizendo assim: será que isso diz respeito à minha vida? É uma proposta de contracultura, como afirmaria John Stott. Mas perceba que Jesus ele não é aleatório na construção dos seus argumentos, na estruturação do seu sermão. Você tem, em primeira instância, as famosas beatitudes, as bem-aventuranças, onde Cristo não começa dizendo o que este cidadão do reino deve fazer para tomar lugar no reino dos céus. O texto não começa com um imperativo, com um convite, uma conclamação para que nós façamos coisas e então tomemos lugar à mesa do rei. Pelo contrário, o texto começa com uma descrição do caráter, das qualidades intransferíveis, daquele que, nascendo de Deus, adentrou pelos portões do seu reino celestial. Ele começa dizendo assim: bem-aventurados aqueles que padecem por serem pobres de alma, de espírito. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Essa estrutura, ela é uma estrutura não apenas presente no Sermão da Montanha, mas em toda a Escritura. Se você voltar os olhos lá para o Decálogo, Êxodo capítulo 20, você deve lembrar que antes de Deus dar os 10 mandamentos, como ordens explícitas, revelação do seu caráter moral para o seu povo, Ele os recorda do ato da redenção. Ele começa lembrando ao povo de quem o povo era, em decorrência da sua obra salvífica. E ele diz assim: olha, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Eu os tirei da casa da servidão, eu os arranquei com braço forte do Egito, e por essa razão vocês não vão ter outros deuses diante de mim, nem se prostrarão diante deles para adorá-los, nem confeccionarão imagens de escultura, nem se prostrarão diante delas. Veja, as ordens e os imperativos que decorrem do texto partem de um indicativo superior. E qual é esse indicativo? Vocês agora são o meu povo. Vocês foram redimidos. Eu ressignifiquei a história de vocês. Eu os redefini no plano da existência. E por essa razão, agora vocês devem se portar de uma maneira diferente. O mesmo está acontecendo aqui em Mateus 5. Ele está dizendo assim: olha, uma vez que vocês foram transformados pela operação regeneradora do Espírito, uma vez que vocês foram defrontados com a obra da cruz e da graça, uma vez que vocês foram arrancados do abismo infernal e plantados na rocha eterna que é Cristo, vocês devem viver de maneira diferente. Uma vez que vocês já declararam falência à própria alma, uma vez que vocês atestaram a pobreza do espírito de vocês, uma vez que vocês reconhecem que nada podem oferecer em troca do reino dos céus, e que tudo é graça e a misericórdia do Pai, então vocês devem viver desta e daquela outra maneira. Mas perceba que as bem-aventuranças não têm a ver com ordens acerca de coisas que nós devemos fazer, mas do estabelecimento de um padrão e de uma plataforma sobre a qual nós devemos viver, sendo cidadãos ou cidadãos do reino dos céus. É preciso que você entenda que só tem fome e sede de justiça aqueles que anteriormente a isso olharam para si e disseram assim: o que é que eu posso oferecer para tomar lugar nesse reino? E descobriram muito rapidamente que nada têm ou teriam para oferecer a Deus. Ninguém há que possa dizer assim: eu tenho fome e sede de justiça, sem que antes tenha gritado para se alimentar das migalhas que caem da mesa. O que eu estou querendo que você entenda é que quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, Ele está dizendo aqui: isso aqui
só é possível para aqueles que experimentaram a obra da graça, que bateram no peito e reconheceram que precisam de Deus, que choraram em decorrência dos seus muitos pecados e que buscaram por uma força e por uma ação interventora que não partiu dos seus braços. Somente esses podem chegar e dizer assim: nós temos fome e nós temos sede de justiça. Agora, uma pergunta muito básica precisa emergir a partir desse texto. E a pergunta é a seguinte: que justiça é essa, ou sobre qual justiça o texto bíblico está falando? Talvez quem melhor escreveu e comentou esse texto em toda a história foi Thomas Watson. E ele se reporta a essa justiça em duas dimensões. Ele fala da justiça imputada e ele fala da justiça implantada. Ele diz que aqueles que tomaram parte no reino dos céus têm uma ânsia e uma urgência desesperada em suas almas por se verem imputados pela justiça, declarados justos diante de Deus, como nós veremos a seguir, mas também eles querem viver em conformidade com essa própria justiça. Eles querem ter essa justiça não apenas imputada, mas implantada sobre eles, modelando toda a maneira de viver. John Stott, comentando esse texto, acrescenta um aspecto ainda. Ele não fala de justiça imputada e implantada, mas ele fala de justiça legal, moral e social. Em outras palavras, John Stott vai dizer que essa justiça é uma justiça que primeiro acontece no campo do tribunal de Deus. E aqui a gente começa propriamente o nosso sermão. Veja, a justiça de Deus tem a ver com um ato forense e declaratório, pelo qual ele reconhece pública e cosmicamente um pecador como sendo justo diante de si mesmo. A pergunta é: como isso acontece? Como um Deus santo, limpo, puro de olhos, incontaminado, pode declarar pecadores inocentes diante do seu tribunal? Como você e eu podemos sair ilesos da danação procedente do juízo de Deus, sendo nós de coração tão maus como somos? Como isso pode acontecer? Como é que um Deus justo e santo pode absolver pecadores diante do seu santo trono? E o texto, então, obviamente não detalha a teologia por trás da expressão, mas quando a gente caminha pelas Escrituras, a gente aprende, principalmente com o apóstolo Paulo, que tudo isso decorre por meio de um ato que a teologia chama de justificação. O que é justificação, irmãos? Lutero dizia que a doutrina da justificação é aquela pela qual a igreja mantém-se de pé ou cai. Não há nada tão significativo e tão importante para uma igreja cristã do que compreender e viver à luz da preciosa e caríssima doutrina bíblica da justificação pela fé e pela fé somente. O que é que isso significa? Significa dizer que, num dado momento, você e eu fomos encontrados com uma dívida impagável diante de um Deus eterno. Veja, o cálculo da nossa dívida é proporcional ao tamanho daquele a quem devemos. O nível da nossa transgressão é equivalente àquele contra quem transgredimos. Imagina um pecador transgredindo as leis de um Deus eternamente santo. A nossa conta era uma conta eterna, uma dívida absurdamente impagável, incalculável, de modo que, ainda que fôssemos bondosos, misericordiosos, e procedêssemos na medida do possível em conformidade com toda a moral e ética estabelecida pelas Escrituras, nossas boas ações não seriam suficientes para quitar o débito diante deste Deus eterno. Teríamos que viver eternamente para pagarmos uma conta eterna. Mas você sabe que pelas Escrituras, pelo pecado dos nossos primeiros pais, nos foi imputada esta dívida que nós continuamos ampliando, aumentando. E o que fazer, meus irmãos? O que fazer quando não se pode pagar uma dívida
que lhe incrimina a uma condenação e a uma pena eterna. E eu digo, do ponto de vista humano, absolutamente nada. O homem está desesperadamente perdido diante do tribunal justo de um Deus santo. O que fazer então? E considerando que nos faltam as habilidades e as ferramentas e a capacitação necessária para resolver este dilema, este próprio Deus bondoso, amoroso e justo resolveu intervir na história para aplicar-nos uma sentença declaratória de justiça que nós não temos em nós mesmos. Aí vem a famosa doutrina da justificação. O que é que ele faz? Suponha que você é um devedor dentro de uma instituição de ordem financeira. E você deve 50 bilhões de reais. E você é alguém que ganha 5 mil reais por mês. Se você tivesse 10 vidas, você não pagaria ainda a sua conta. Considerando que os juros vão se multiplicando e a dívida vai sendo acrescida, você certamente poderia trabalhar com os seus melhores esforços e poderia poupar a maior parte dos seus recursos, mas ainda assim você não haveria de consumar a quitação daquele débito. O que é que Deus faz em Cristo? Ele reconhece a sua incapacidade de pagar a dívida e ele então resolve assumir isso. Entra Jesus na história. Jesus chega para o gerente da sua conta e ele fala assim: quanto é que ele deve? O gerente refaz os cálculos, considerando todos os juros possíveis do período, e fala assim: ele agora me deve 7 bilhões de reais. Jesus fala assim: então tá bom, faz um crédito da minha conta na conta dele de 12 bilhões de reais. Ao que o gerente, constrangido pelo ato gracioso e generoso, lhe pergunta: mas ele só deve 7. E o Cristo diz assim: é para que, se porventura ele tornar a dever, a sua conta futura também já esteja paga. A justificação pela fé é muito mais do que perdão de pecados. É uma declaração de inocência, é uma carta de euforia, é uma declaração pública de que agora nós não devemos absolutamente nada para o próprio Deus, porque Ele mesmo se encarregou de liquidar a fatura que tínhamos contra Ele. Há um equívoco quando nós pensamos na doutrina da redenção, na teologia da redenção, é o de que o homem tinha uma dívida com o diabo e que Deus em algum momento foi lá e quitou essa dívida para que Satanás o libertasse e ele pudesse voltar outra vez para o reino de Deus. Eu falo, você nunca deveu nada para Satanás, porque Satanás nunca lhe deu nada. A sua dívida e a minha dívida sempre foi uma dívida com Deus. Somos transgressores da lei de Deus, pecamos contra Deus, devemos a Deus, porque Ele é o nosso Criador, e a Ele deveríamos prestar todas as nossas contas. Isso torna a questão da justificação ainda mais gloriosa, porque a ideia é que Deus está pagando a Deus. Deus está pagando a Ele mesmo, Ele está assumindo a própria dívida no lugar do devedor. Isso é estranho, mas é porque a graça nos estranha, nos espanta. Veja, você pode estar pensando assim, mas Deus poderia ter feito de outra maneira. Poderia anistiar todo mundo, poderia, quem sabe, passar um corretivo ali na dívida, afinal de contas a dívida não era com Ele. Ele poderia simplesmente dizer assim: está pago, não era isso? Não, porque Ele, como Deus justo, precisava satisfazer a justiça da sua lei. Ele, no ato da justificação, não passa a mão na cabeça do pecador dizendo: está tudo certo, eu sou um Deus bonzinho, e eu vi que você é alguém que se esforçou para merecer o meu perdão, está aqui meu filho, tome lugar no meu reino. Não! Ele precisou sangrar o seu próprio filho. Ele precisou moer o seu filho amado no meu e no seu lugar, trucidá-lo numa cruz, para que aquela justiça exigida pela lei fosse suficientemente satisfeita.
E então aquele pai bondoso e amoroso permanecesse exercendo o seu amor à medida que não desabona a sua justiça. Sendo Deus então justo e bom, Ele resolve o problema do nosso pecado, não com impunidade, não com uma postura meramente generosa de nos tornar ilesos das consequências dos nossos atos, mas Ele faz isso sangrando o seu próprio Filho. E agora, uma vez tendo sangrado e morrido, e ao terceiro dia ressuscitado, o Cristo da cruz e o Cristo do túmulo vazio nos convida a crermos no seu nome, e à medida que nós cremos, então o tribunal de Deus estabelece uma nova sentença sobre nós, de condenados para ex-condenados, de devedores para agora aqueles que têm um crédito na conta, para credores por um crédito que não pertence originalmente deles mesmos. Agora, meus irmãos, todos aqueles que estão em Cristo, mediante a fé, podem dizer o que está escrito em Romanos 8. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará, se Deus mesmo os justifica? Ter fome e sede de justiça tem a ver com essa ânsia que o próprio Deus gera em nosso coração, de desejarmos profundamente a reconciliação com Ele, pelo ato e pela obra do seu próprio Filho Jesus. Mas aí John Stott diz que essa justiça, que ora tem uma natureza legal, ela também tem uma natureza moral. E a pergunta é: beleza, eu fui justificado, a minha vida agora já se encontra, ou a minha dívida já se encontra quitada absolutamente, o escrito de dívida que era contra mim foi encravado na cruz, já não devo absolutamente mais nada. A pergunta é: como viverei? E então John Stott vai dizer que existe uma implicação moral da justiça legal, que tem a ver com a justiça praticada. A justiça como sinônimo de retidão, de vida santa, vida piedosa, vida em conformação com a lei que outrora abominávamos. Agora, pelo ato exclusivamente de Deus, da sua justiça imputada em nós nos movemos em direção à sua lei e aos seus mandamentos, que ora reprovávamos e éramos por eles reprovados. Vida santa. A pergunta talvez fosse: como vivem aqueles que foram justificados? Veja, talvez o texto não esteja falando apenas de ter fome e sede da justiça legal, mas aqueles que foram abastecidos e saciados, que foram fartados desta obra graciosa da justificação, continuam tendo fome e sede de uma justiça moral. Eles desejam andar em novidade de vida. As coisas velhas vão ficando para trás, porque tudo está se fazendo novo. Uma vez que fomos feitos nova criação, novas criaturas, a partir de então nós olhamos para a lei de Deus, para o caráter de Deus com outros olhos. É interessante que geralmente nós fazemos uma dicotomia entre a lei e a graça. Essa dicotomia não é bíblica. Lei e graça sempre estiveram presentes em todas as duas administrações da aliança. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, você tem um único Deus, não um demiurgo e um Deus maior. Você tem um Deus gracioso e justo no Antigo Testamento, e você tem um Deus justo e gracioso no Novo Testamento, ou a ordem inversa. É preciso que entendamos que, do ponto de vista da lei de Deus, a lei de Deus continua sendo exigida perfeitamente por parte dos seus santos. Veja, eu fui salvo pela graça, foi a graça de Deus quem me alcançou, mas alguém teve que cumprir a lei e obedecer a lei em meu lugar. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Eu não estou falando de um Deus que anula a lei para despejar graça sobre mim. Eu estou falando de um Deus que em Cristo cumpre a lei, para então, uma vez cumprida a lei, me encharcar com a sua graça. Não há graça sem lei. A graça que hoje nos alcançou e que nos trouxe nesta manhã para este lugar, decorre da lei
que foi obedecida, cumprida e satisfeita na pessoa do homem perfeito, a saber, Jesus Cristo. Alguém cumpriu a lei para que outro recebesse graça e se deleitasse na graça. Alguém teve que saltar do barco para que outro fosse resgatado das profundezas do oceano da condenação. Mas veja, não foi sem lei. Do mesmo jeito que agora, vou inverter o polo, nós fomos alcançados pela graça. E onde é que fica a lei? A lei continua diante de nós. A diferença é que outrora nós não tínhamos prazer nesta lei. Nós tornávamos a lei repulsa diante dos nossos olhos. Nós fugíamos de qualquer tipo de conformidade a estes padrões do divino. Nós queríamos ser leis para nós mesmos. Um senso de falsa autonomia estava nos empurrando para caminhos outros, mas agora, justificados e alcançados pela graça do Eterno, o que é que a gente faz? A gente torna para a lei. A gente volta para a lei, dizendo assim: ó Senhor, quanto amo a tua lei. Para mim ela é mais preciosa do que o favo do mel. Ó Deus, quão preciosa para mim é a tua lei, eu medito nela de dia e de noite. O meu prazer está na lei do Senhor. Mas como isso é possível? É porque aqueles que tiveram a necessidade da justiça imputada, resolvida pela obra de Cristo, continuam ansiando e aspirando por essa justiça na vida, pela justiça praticada, pela justiça que moraliza, não torna a gente no moralista, mas que nos moraliza segundo o padrão ético do reino de Deus. O que eu estou querendo que você entenda, meu amigo, nessa manhã, é que o ato declaratório da justificação não nos entrega agora a própria sorte, dizendo assim: você já é salvo, agora viva da sua maneira, está tudo certo. Lembra, você é presbiteriano, e alguém disse para você que uma vez salvo para sempre, então tá bom, tá resolvido o problema, vai lá justificado, viva do jeito que você quiser. Eu falo, tá ok, viva do jeito que você quiser e você vai se encontrar com Deus no inferno, porque Deus também estará lá. Aqueles que foram alcançados pela justiça são também alcançados pela santidade. É impossível, meus irmãos, dicotomizarmos a vida cristã entre salvação, ou aquele que é o nosso Salvador e aquele que é o nosso Senhor. Dizemos assim: pastor, Deus é o meu Salvador, Ele mudou a minha história, mas Ele é Senhor da sua vida? É Ele quem determina o que você pensa, o que você assiste? É Ele quem determina onde você entra, onde você sai? É Ele quem governa os seus lábios, as suas palavras e aquilo que você ouve? É Ele quem delibera sobre as suas decisões? É Ele quem o guia nos seus pronunciamentos diários, naquilo que você fala? É Ele quem dita os padrões éticos, morais no seu trabalho? É impossível Cristo ser salvador de alguém que Ele também não seja Senhor. Essa dualidade não existe na espiritualidade cristã. A todo aquele que Ele justifica, Ele santifica. E eu poderia ir além e dizer que a santificação, ou seja, essa justiça moral, essa justiça praticada, é a evidência pública e externa da graça interna que foi operada no meu coração através da justiça imputada. Vamos fazer uma conta bem prática. Se você disser assim: pastor, eu sou um justificado, quem vai discutir disso? Quem pode discutir com o seu argumento? Alguém aqui estava no dia da conversão chorando, arrependido, de repente o céu se abriu, o trono de Deus desceu, e Deus pegou aquele martelinho, bateu assim e disse assim: justificado. Todo mundo viu isso acontecendo? Não. Ninguém vê a justificação sendo operada. Ela acontece dentro de uma dimensão de invisibilidade. Mas como é que ela se evidencia? A mesma justiça que em nós foi imputada, ela também é uma justiça implantada. E a partir de então, agora justificados, passamos a viver em novidade de vida. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Aquele que vivia com 3, 4 mulheres, agora se contente com a sua mulher. Aquele que era fanfarrão, agora vai ficar quietinho em casa, amando a Deus e tendo alegria e deleite no próprio Deus.
o escarnecedor vai deixar essa vida, o blasfemo de igual forma. Você vê que há uma convergência, porque aquele que nos salva também nos coloca debaixo do seu senhorio. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não acredite no engodo diabólico de que você é salvo, vai viver de qualquer maneira, porque você foi declarado justo diante do tribunal de Deus, e então no final das contas vai dar tudo certo. Se você foi verdadeiramente justificado, a evidência prática da sua justificação estará no seu dia a dia, na vida processual, ou no processo da santificação. Se você é alguém que não ama a santidade, que não ama a lei de Deus, que não ama a moral de Deus, se você é alguém que não tem prazer nos preceitos de Deus, seja sincero agora, questione a sua fé, questione a sua certeza de salvação. Questione nessa manhã, porque ela não faz sentido. Nós temos que desenvolver a nossa vocação da salvação. Temos que desenvolver a nossa salvação em Cristo, pelas vias da santificação. Eu não estou falando que é por sermos santos que seremos salvos, mas porque fomos salvos que teremos que ser santos. E agora a santidade não é um negócio que a gente faz como um fardo nas costas, assim, poxa, eu tenho que ser santo, né? Eu tenho que ler a palavra, obedecer à lei de Deus. Não tem a ver com isso. Ele arranca aquele antigo coração de pedra e implanta em nós um coração de carne que olha para a lei e diz assim: Senhor, como é precioso esse tempo aqui. É aquele coração que tem fome e sede agora por dizer assim: Senhor, eu não posso mais viver da forma que eu vivia antes. Eu acho que eu contei isso aqui, não lembro. Paul Washer é questionado por um membro da sua igreja sobre a doutrina da eleição. Ele diz assim: pastor, como é que eu sei que eu sou um eleito? Eu tenho ouvido sermões a cada semana, meu coração fica apreensivo, porque eu digo: será que eu sou um eleito? Será que eu não sou um eleito? Transformando isso, será que eu sou um justificado? Será que eu não sou? E ele diz assim para aquele jovem: o que você mais amava na sua vida pregressa? E ele fala: pastor, eu amava a minha vida de noitadas, de boates e tudo mais. Ele falou: é mesmo? Que coisa legal. Vá lá, faça tudo de novo. Volte para a boate, volte para as noitadas, viva enchendo a sua cara, faça o que você quiser, você pode. E aquele jovem disse para o Paul Washer: mas eu não posso. Senão você pode, vá, faça. Ele falou: não, você não está entendendo, eu não posso. Ele disse: por que você não pode? Ele disse: porque aquilo que antes eu podia, eu não queria, mas agora o que eu quero, eu não posso. Aquele que me salvou, o amor dele me constrange de tal forma que eu não posso mais viver do mesmo jeito. Me estranha o fato de alguém se dizer cristão e continuar vivendo do mesmo jeito. Meu querido irmão, a justiça que nos legaliza diante do tribunal de Deus é a justiça que nos moraliza na vida. A justiça que nos transforma do ponto de vista da sentença forense, dizendo assim: você agora é inocente. É a justiça também que nos modela para um viver reto e agradável diante do Senhor. Mas por fim, John Stott acrescenta um outro aspecto dessa justiça, que ele chama de justiça social. Eu vou chamar aqui de justiça promovida, justiça imputada, justiça praticada e justiça promovida. Stott vai dizer que na sequência do Sermão do Monte há um convite de Cristo para que aqueles que foram declarados justos, que agora vivem modelados por um padrão de justiça superior, que é superior ao padrão da justiça dos fariseus. Eu recordei de um texto quando Jesus diz assim: olha, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus em muito, vocês estão desqualificados, vocês não entenderam o reino dos céus. Veja que esse tema de justiça é tão importante que em Mateus 6:33, o Sermão do Monte, ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. O reino de Deus é um reino de alegria, paz e justiça. Stott, certamente aquele que influenciou todo o pacto de Lausanne ali, ele fala assim:
não termina na questão da moralidade. Essa justiça precisa ser promovida mundo afora. E ele diz que há um convite agora das Escrituras para que o cristão justificado legalmente, modelado por essa justiça moralmente, agora promova essa justiça socialmente. Meus queridos, por conta do surgimento de teologias que são problemáticas, infiéis, a gente tem medo de tratar de aspectos do esforço social, de transformação, de desenvolvimento social a partir da igreja. O movimento de teologia da libertação, os irmãos Boff, geraram aquela impressão de um evangelho social, a ideia de que você só está pregando o evangelho se você estiver socorrendo algum moribundo necessitado ali, ou que socorrer o moribundo necessitado é o mesmo que pregar o evangelho. A ideia das duas asas de um avião, que um é equivalente ao outro, e a gente discorda completamente disso. Nós entendemos que as pessoas podem sair da pobreza para a riqueza, mas sem Cristo elas continuarão eternamente pobres. Que o grande problema da humanidade não é de ordem de opressão social, não é um problema de ordem econômica. O grande problema da humanidade chama-se pecado, e somente Jesus Cristo e o poder do seu evangelho é capaz de resolver e dissipar de todo esse problema. Todas as iniciativas sociais, os empreendimentos, investimentos que nós fazemos como povo de Deus, quer como corpo coletivo, quer individualmente, servem para de alguma maneira dirimir a maldade no mundo, frear a progressão da vileza do pecado no mundo. Mas entenda, o maior problema da humanidade é pecado, e a maior necessidade dos homens é Cristo Jesus. A gente precisa entender isso, para não colocarmos obras sociais em pé de igualdade à pregação do evangelho. Entretanto, todavia, porém, a mesma Escritura que afirma que o Evangelho tem supremacia, diz que a fé sem obras é morta. Que eu não posso chegar para alguém e dizer assim: Deus te abençoe, meu filho, está tudo em paz, vai em paz, Deus vai lhe dar um senso de espiritualidade, barriga cheia espiritual. Vou orar, e aí, à medida que eu estou orando, vai haver uma ação de Deus, o seu estômago vai ser preenchido ali, vai ficar tudo certo. Tiago vai dizer assim: não, essa é a fé dos demônios. Sabem, eles creem, eles conhecem, eles até tremem, mas não é sobre esta fé. É aquela fé que, uma vez superlativa, uma fé que modela a nossa nova vida, é a fé que se encontra com o outro, e que, por entender que ele é a imagem de Deus, e que nós somos mordomos e corregentes da criação, que nós não podemos fechar os olhos e dizer assim: está tudo certo. Veja, a promoção dessa justiça, ela parte do princípio do mandato cultural. Eu vivo num mundo em que Deus é Senhor de todas as esferas. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele me pôs na pessoa do meu representante federal, o famoso Adão, como corregente com Ele deste mundo caído. E a mim cabe a responsabilidade e o mandato de tornar este mundo minimamente melhor, de dirimir a pobreza, as opressões, as injustiças. E eu preciso fazer isso não ladeando-me a um partido político, seja A ou B. Eu já tenho o Evangelho, eu já tenho Cristo, eu já tenho uma bandeira. Eu não preciso de outras para defender aquilo que é causa fundamental da minha fé. Eu já tenho o Evangelho. Veja, nós somos cristãos e somos contra o aborto. Eu não preciso me filiar a uma ONG contra aborto para ser contra o aborto. Eu já tenho o Evangelho, eu já fui filiado a uma família de Deus. E eu já tenho as Escrituras que me dizem isso. Veja, às vezes a gente fica procurando representações humanas para validar aquilo que já deveria ser pauta nossa desde sempre. É nosso papel como cristãos vivermos como cópias de Cristo nesse mundo. E à medida que nós vivemos e pregamos o Evangelho, nós também vamos dissipando as trevas, dizendo: venha o teu reino.
Nós fazemos isso de diversas formas. Há uma crise aqui, há uma discussão teológica, se isso deve ser feito a partir da corporação dos santos, se a igreja, como corpo aí, CNPJ, deve fazer isso, ou se os cristãos individualmente. Há uma discussão teológica, meu ponto não é esse. O ponto em questão é, nós precisamos entender o nosso papel dentro da esfera criacional, como corregentes, como cogestores da obra de Deus, imbuídos de um mandato cultural que tem a ver com conduzir todas as coisas para o senhorio de Cristo. Qual é a teologia que rege a nossa promoção social? Cristo está sendo Senhor aqui. Essa conjuntura, esse artefato social aqui, revela que Cristo é Senhor. Eu posso ver o senhorio de Cristo em alguém passando fome. Eu posso ver o senhorio de Cristo dentro de uma estrutura quebrada, sistemicamente desonesta. Eu posso ver o senhorio de Cristo aqui. O ponto de partida para nós é o seguinte: se Cristo é Senhor sobre tudo, eu preciso vindicar o seu senhorio sobre todas as áreas, promovendo a justiça do seu próprio reino. Onde o cristão chega, deveria chegar também ali a promoção pública do reino de Deus. O seu ambiente de trabalho não deveria ser o mesmo com você ali. Você saindo dali, tudo pode ser o que quiser, mas com você ali não. Porque você é agente do reino de Deus. Os padrões precisam mudar. As estruturas precisam ser confrontadas. A imoralidade precisa dar lugar para a verdadeira moralidade. Porque um cidadão do reino chegou. E ele promove a justiça do reino de Deus. Como igreja, agora do ponto de vista coletivo, eu creio que sim, nós podemos fazer muitas coisas, mas muito mais ainda como cristãos individualmente. Alguns aqui vão esperar o próximo domingo para um próximo encontro. Mas onde você está de segunda a sábado, é exatamente a esfera onde Deus lhe plantou para que você vindique o seu senhorio ali. E promova a justiça do seu reino ali. É exatamente ali. John Stott dizia que a igreja precisa ter dois movimentos: o movimento de ajuntamento e o movimento de espalhamento. No domingo nos ajuntamos, na segunda nos espalhamos. E se você fizer uma conta rápida, você vai descobrir que nós estamos muito mais espalhados do que ajuntados. Isso é ótimo para a missão de Deus. O problema é que nós não somos intencionais na promoção dessa justiça, que começa com a pregação do Evangelho, sem dúvida alguma, porque não há justificação de pecadores sem que o Evangelho da justiça do reino seja pregado, mas uma vez confrontando a injustiça do coração, uma vez anunciando a verdade do Evangelho, essa justiça precisa ser promovida também em atos. A promoção da justiça em palavras e em obras. Em pregação, em anunciação, mas também em incorporação destas práticas na vida do outro e nos espaços onde o Senhor nos tem dado como espaços de missão. Eu quero encerrar a minha palavra lembrando de alguma citação que eu ouvi, eu não vou lembrar de quem foi, sobre o Sermão do Monte, em específico falando sobre sal da terra e luz do mundo. Ao final de algum comentário que eu li, o autor dizia o seguinte: a gente tem a tendência de culpar o frio, porque ele muitas vezes nos incomoda. Mas a verdadeira queixa deveria ser assim: onde é que está o calor? Porque na verdade é na presença do calor que o frio é dissipado. Diante da escuridão, nós temos a tendência de culpar a escuridão, porque o breu e as trevas se estabeleceram diante de nós, quando na verdade o questionamento deveria ser assim: onde está a luz? Parece ser com essa mesma lógica que Jesus fala no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças e também sobre o padrão de vida do cidadão dos seus reinos, ou dos cidadãos do seu reino, quando ele diz assim: ao invés de vocês questionarem por que o mundo está tão ruim, sabe, tanta desonestidade, guerra, gente matando gente, passando por cima de gente, fofoca, dissensão, a disseminação do mal, tanta tragédia acontecendo, e ele diz assim: que coisa ruim. A pergunta deveria ser: onde estão os crentes? Onde está
a igreja de Cristo. Onde estamos nós? A justiça que nos alcançou e que nos declarou justos deve também modelar a nossa vida neste mundo, nos moralizando segundo os padrões do reino de Deus, mas também sendo em nós um fator de impulso para que possamos promover essa justiça, a começar pela pregação do Evangelho. Porque assim como você, nenhum pecador pode ser declarado justo sem que ouça a voz do bom pastor. Comece promovendo a justiça, pregando o Evangelho. Mas depois que fizer isso, assuma um compromisso de interferir nas realidades e nas conjunturas sociais, sendo um promotor da justiça de Deus, de forma social, de forma prática, minorando ali a maldade e as dificuldades do mundo e promovendo uma ação de corregência juntamente com Cristo do mundo que lhe pertence. Pai bondoso, muito obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos desafia, e é muito bom sabermos que o Senhor nos justificou. Isso é maravilhoso, Deus. A gente pode dormir em paz, sabendo que não tem dívida nenhuma com o Senhor, porque o Senhor mesmo liquidou esta dívida, que era nossa. A gente pode deitar a cabeça no travesseiro, sem qualquer receio de que, ao acordarmos, nos depararemos num abismo infernal. Isso não vai acontecer, Senhor, porque o Senhor foi ao abismo infernal em nosso lugar e nos arrancou de lá para nunca mais perecermos. Obrigado por isso. Mas, Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Pai, que essa justiça que nos alcançou também governe as nossas decisões diárias, modele a nossa ética, o nosso caráter, a nossa moral, que possamos viver como um povo de contraste, um povo diferente, que possamos assumir uma cultura que vai em contraste com a cultura deste mundo. Ajuda-nos a falarmos diferente, pensarmos diferente, ouvirmos coisas diferentes, termos posturas diferentes, porque, Senhor, nós somos cidadãos de um reino superior, vivendo uma dupla cidadania, e enquanto aqui estivermos, ajude-nos a viver anunciando a nossa cidadania superior, que as pessoas olhem para nós e digam assim: de fato eles não são deste mundo, mas ao mesmo tempo nós estamos neste mundo, dizendo: venha o teu reino, seja Cristo Senhor na minha vida e Senhor por onde eu passo. Pai, mas ajuda-nos também a promovermos a justiça do teu reino, a começar tornando-nos arautos da tua verdade. Há um mundo aí fora que precisa ouvir que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A gente morrendo debaixo da sentença de condenação, que precisam ouvir sobre Cristo, a justiça de Deus. Põe, ó Deus, ousadia em nossas vidas e põe o teu evangelho em nossos lábios, para que promovamos essa justiça, a começar gritando aos ouvidos ensurdecidos deste mundo que há esperança para o mais vil dos pecadores, porque Deus em Cristo resolveu quitar a dívida do pecado que era nosso. Mas para além disso, ajude-nos também a sermos promotores desta justiça, tornando-nos, ó Deus, agentes de transformação do ambiente onde nós estamos, reclamando para cada lugar o senhorio de Cristo, para a vida das pessoas que nós nos encontramos, na vida e na existência. Ajude-nos, ó Deus, a servirmos ao teu propósito, não apenas em palavras, mas em palavras e em obras, reconhecendo que sobre tudo tu és Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, nos colocamos à tua disposição e em tuas mãos, dizendo: Senhor, obrigado pela justiça imputada, modela-nos pela justiça moral, pela justiça implantada, e usa-nos através da justiça promovida. É a nossa oração para a glória e honra de Jesus. Amém e amém.